nós te amamos. Eu te amo, Jesus. Tu és a pessoa mais importante da minha vida. Tu és tudo, simplesmente tudo para mim. Meu querido irmão mais velho, meu Senhor, o meu Salvador. Eu te adoro, Jesus. Ah, eu te adoro, Senhor. Eu não estaria aqui se não fosse você. Eu estaria no inferno se não fosse por você, Jesus. Tu és o meu tudo. Tu és o meu tudo. Ah, eu te glorifico, eu te exalto. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Graças. Graças porque nós existimos por tua causa. Nós existimos porque você existe. Nós vencemos, seja o que for, porque você nos deu o teu próprio nome, para que pudéssemos vencer qualquer coisa que se levante contra nós. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso Senhor e nós somos os teus servos. Te amamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Podem sentar, amados. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Eu lembro quando eu era garoto, estava começando a ministrar a palavra e em vários lugares, nas igrejas e tal. E o meu pai, ele trouxe algo para mim. Ele disse, lembro como se fosse hoje, ele falou uma coisa interessante. Ele disse, quando você for ministrar, se der um branco na sua cabeça e você não lembrar o que vai ministrar, o que estudou, dá aquele branco, a pessoa fica nervoso e tal. Diz, fale sobre Jesus e você vai ter mensagem para ministrar. Jesus é a pessoa mais importante, queridos, da nossa vida. Eu vejo pessoas usando o nome de Jesus sobre os demônios ou para pedir coisas a Deus. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é uma pessoa. Ele é Deus e como tal ele deve ser adorado. E como tal, como Deus, ele deve ser louvado, adorado, glorificado, considerado e honrado. Ah, pastor, mas muita gente em nome de Jesus já fez tanta coisa errada. Você não é muita gente. A não ser que você queira se comparar com muita gente. Se você está aqui, você nasceu de novo, você é irmão de Jesus. E Ele é Senhor e você é o servo. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça, esteja constantemente lembrando na sua vida aquilo que Jesus fez por você. Tudo que Jesus fez por você. E não estou falando daquela questão da pessoa, eu lembro, é muito importante, é realmente muito bom. E morreu aí a nota. Não, isso é irresponsabilidade. Eu estou dizendo constantemente na sua vida. Quem deve ter a primazia? Eu não comecei a ministrar ainda não, tá? Quem deve ter a primazia na nossa vida é aquele que deu a vida por nós. Vou dizer de novo, quem deve ter a primazia em nossa vida é aquele que deu a sua vida por nós. Simples. E se Jesus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, ele não ocupa mais nenhum. Porque o único lugar na sua vida que cabe a alguém tão primoroso, tão grandioso, tão maravilhoso, tão sublime, é o primeiro lugar. Senão, não ocupa nenhum. Deus não aceita segundo lugar. Vou dizer de novo, Deus não aceita segundo lugar. Alguém sabe por que foi que Deus rejeitou a oferta de Caim? Lembra, o filho de Adão?
A Bíblia diz que eles, ao cabo de alguns dias, ele trouxe uma oferta para Deus. Quando fala ao cabo de alguns dias, no hebraico, o que está dizendo ali é o seguinte: ele plantou, porque ele era agricultor, ele plantou, colheu, comeu, plantou de novo, colheu, comeu, plantou de novo, colheu, comeu, o que sobrou deu a Deus, aí Deus não aceitou. Já o de Abel ele aceitou, por quê? Diz, porque Abel das suas primícias, primeiro lugar, deu a Deus. Quando você vai entregar o seu dízimo, você nunca deve dar o que sobra. É o primeiro. Aí o diabo diz, está dando dinheiro para pastor, dinheiro para a igreja, dinheiro para isso. Meu irmão, isso é conversa. Você paga muito mais para pessoas que não estão nem aí para você. Você compra coisas que muitas vezes você nem está precisando, apenas pela lábia do vendedor. Tanto é que em nossa igreja eu procuro dizer, olha, não coloca muito tempo para falar sobre dízimo e oferta, traz a palavra, mas não coloca muito tempo. Por quê? Porque eu não quero coisas apelativas aqui. Você tem que entregar o seu dízimo, a sua oferta, ou plantar na vida de um ministro, porque você quer, e não por apelo, seja lá de quem for. Porque para Deus tem que ser feito por amor. Amém, queridos? Aleluia, pronto, eu acho que agora eu vou começar. Aleluia, Tu és maravilhoso, Jesus, e eu te amo. Abre, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo curtinho, 3 palavras, 5:17. 3 palavrinhas, você pode repetir? Orai sem cessar. De novo, orai sem cessar. Novamente, orai sem cessar. É interessante notar, é importante, chama mesmo a atenção isso, que todas as religiões existem orações, em todas. Os judeus, eles oram 3 vezes ao dia, os muçulmanos oram 5 vezes ao dia, e outras religiões oram mais vezes. Contudo, nenhuma outra religião, essa questão da oração é algo como uma comunhão. É mais para petição, rogo, súplica. Vamos pedir aos deuses para que aconteça tal coisa. Vamos pedir a fulano para que aconteça. Vamos pedir para que é sempre petição. Ou seja, a pessoa se coloca numa posição inferior, que realmente está diante de Deus, está numa posição inferior, logicamente, né? Ninguém aqui está no mesmo nível que Deus, né? Mas só que é sempre aquele rogo de pedir. E muitos cristãos acham que a oração é semelhante, tanto é que eles associam pedir a orar. Pedir, orar, é quase como se fosse sinônimo, pedir e orar. Mas pedir não é orar. Existe petição na oração, sim, pode ter, sim, mas pedir não é orar. Pedir, suplicar, rogar, não é orar. Oração é diálogo, é comunhão. No diálogo, hoje eu tive 2 reuniões, duas reuniões onde tivemos diálogos, com o pastor Fran e posteriormente com o pastor Cristóvão. Nessa nossa conversa, houve pedidos. Teve coisas que eu pedi, teve coisas que eles me pediram. Diálogos, pronto. Na oração, é um diálogo você com Deus. E infelizmente, muitos de nós estamos às vezes numa certa circunstância adversa. E a primeira coisa que a gente se lembra é de quê? O quê? Pedir, rogar, clamar. Mas se durante todo o dia, você nunca se lembra de orar, e se você só se lembra de orar se for para pedir alguma coisa, querido, você está fugindo
do principal propósito da oração. Como eu falei, oração não é apenas pedir, é diálogo, é comunhão, é conexão. Eu faço gabinetes com as pessoas aqui na igreja, aconselhamentos, marcam, eu faço, estou aqui e tal. Mas eu vou dar uma dica para todos vocês. Antes de vir falar comigo, vai orar. Talvez o aconselhamento ou o gabinete se tornará desnecessário se antes você falar com o pastor supremo. A oração é um gabinete com Deus. É na oração que revelação chega para você. Na oração. É na oração que vem as ministrações que o pastor de vocês e os ministros aqui trazem. É justamente na oração. Muitas vezes a gente vê coisas, eu e os ministros, vemos coisas acontecer na igreja, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa falar mais sobre aquilo, a gente precisa... Aí muitas vezes a gente vai orar e o Senhor diz, não. Mas Senhor, o pessoal está precisando ouvir sobre isso, então vamos falar sobre isso. Senhor, não. Eu quero que fale sobre outro assunto, e o outro assunto às vezes parece que não tem nada a ver. Eu disse, mas rapaz, e por quê? Por que não pode falar sobre isso? Porque um ministro, porque um pastor, nunca deve ministrar segundo o que os seus olhos veem, mas segundo o que os olhos de Deus veem e revela para ele. E como é que vem essa revelação? Quem sabe? Oração. A pergunta, eu não vou perguntar como está essa vida de oração, porque só existe uma vida, né? Tem gente que bota vida pessoal, vida escolar, vida de oração, vida espiritual. Não, irmão, só tem uma vida. Todo o resto são áreas. Como está essa área na sua vida? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Por dia. A gente vai ler agora na palavra de Deus e vamos ver vários exemplos. Quanto tempo você tem dedicado? Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu gosto de uma frase que eu vi em algum lugar, eu ainda vou postar lá no meu stories do meu Telegram. Meu Telegram tem vários stories, vocês não sabem. Diz, olha só, aquilo que interessa, você sempre tem tempo. Quando não interessa, você não tem tempo. Se a oração é interessante para você, tanto quanto era na vida de Jesus e de outros abençoados, outros apóstolos, outras pessoas que viveram na antiga aliança, outros santos do Velho Testamento, se a sua vida de oração for tão importante, meu irmão, tu vai achar tempo, aonde for tu vai achar tempo. Se a sua oração for tão importante para você, quanto é a sua atenção para o celular, para as redes sociais, para o famigerado aplicativo de inferior lá do submundo chamado WhatsApp, ou para o Telegram. Se for tão importante quanto isso, você vai passar o dia orando, porque muitos de nós passamos o dia lá. Como está essa área? Talvez você não estaria no lugar que você está hoje, se a sua área de oração na sua vida fosse maior. Eu vejo, às vezes, com uma certa tristeza, quantas pessoas têm interesse no que está acontecendo no Oriente Médio, Israel, Hamas, palestinos, Hezbollah, Turquia, Irã, Líbano, Jordânia, Cisjordânia, tantas pessoas interessadas naquilo. Antes era Rússia e Ucrânia, agora o negócio está voltando para lá, né? Interesse. Tudo bem, nada contra você se interessar pelas notícias, mas do jeito que o mundo anda, cada vez pior, talvez seja muito melhor você ficar desinformado do que mal informado. Quanto tempo você dedica à oração?
Será que você é daqueles mesmos? Espera que já eu digo o tema. Você será que é daquele pessoal que acorda pela manhã e, Senhor, obrigado. Aí pronto. A oração dele todinha é essa. Como você se sentiria? Quem é pai e mãe aqui faz assim, quem é pai e mãe, isso. Como você se sentiria se um filho seu falasse com você o tanto que você fala com Deus? Como você se sentiria? Você dá tudo para aquele filho, dá até o que não pode, e ele passa o dia inteirinho, não tem um momento de conversar com você, toda vez tem que você chamar. Como você se sentiria? Eu acho que ninguém ia gostar. Ou se falasse com você, fosse na hora antes da comida. Obrigado, pai. Tem outros que, valeu, velho. Valeu, mãe. Gostei, hein? Gostei, coroa. E pronto. Como você se sentiria? Isso é falta de honra. Eu vou dizer de novo, isso é falta de honra. Mas muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente ora antes do almoço. Tem gente que nem ora, né? Tem gente que, sério, tem pessoas que eu fico pensando, meu Deus, será que ele está intrigado de Deus? Porque não fala. Ô irmão, comida está na mesa? Pode orar. Ô irmão, ora por mim aí. Porque eu não sei orar. Tu não sabe falar com Deus, com teu pai? Sério? Por quê? Eu sei que essa ministração não tira muito glória a Deus e aleluia não, sabe? Não é muito popular nem para pular, mas é necessário. Talvez você só está onde você está e não chegou no nível que você deseja estar, porque sua área de oração está pouca. Então, quando uma pessoa presta bem atenção nisso, quando uma pessoa tem uma área de oração pouca, ele deixa de receber instruções de Deus, porque é para isso que é a oração. A oração não resolve tudo, a oração não é resposta para tudo não, mas a obediência às instruções recebidas durante a oração é a resposta. Mas se a pessoa não ora, como é que vai receber, pelo amor de Deus, as instruções de Deus? A Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros se está certo. Se tu não ora pelas pessoas, querido, olha, tá ruim, viu? Você precisa orar pelos outros, você precisa orar pelos seus irmãos, você precisa orar pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela sua igreja e pelo que mais precisa também, que é teu pastor. Precisa, ele é que precisa mesmo, certo? Precisa, amém, glória a Deus. Mas Deus não quer que você crie uma dependência das orações dos outros. Virar o famoso 6 horas. O 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Tu está orando por mim, né? Olha que eu careço dessa oração. Você está orando por mim, né? Tudo bem, meu irmão, é claro que temos que orar uns pelos outros, mas depender disso é errado. Isso implica imaturidade. Uma pessoa que nasceu de novo domingo passado é diferente. Mas uma pessoa que já tem 1 mês, 2 meses, não desenvolveu um relacionamento com Deus, tem coisa errada, querido. Se corrija e cresça. Tema da ministração: oração que prevalece para a paz. Esse é o tema. Oração que prevalece para a paz. Porque oração que prevalece, a matéria do remo, inclusive, né? Oração que prevalece para a paz. A matéria do remo. É porque nós temos que orar até que dentro de nós a paz de Deus se manifeste. É por isso que é a oração que prevalece. Vamos lá. A palavra de Deus diz aí, na Almeida Corrigida Fiel, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ou seja, não é apenas motivos, não é apenas quando tem motivos de orar. Não é apenas por uns instantes para orar. Não é apenas para aquele momento ali de oração. Não. É principalmente uma área desenvolvida na área da oração.
E aí, meu irmão, como é que você está? Estou bem, pastor. Beleza. Ok. Só que o senhor sabe, né? A gente enfrenta uns negócios aqui e ali e tal. E é uma luta diária. É uma luta tremenda. O tempo todo, né? A gente combatendo, né? Tem que combater o bom combate da fé mesmo. E é direto, o tempo todo. E eu só ouvindo. Porque o senhor sabe, né, pastor? Não é nada fácil. Vida de crente não é fácil, não. Ter Jesus no peito é uma coisa, mas quero ver ter peito para andar com Jesus. E eu só ouvindo. E sabe, quando uma pessoa não convertida falar isso, é normal, querido. O detalhe é porque quem estava diante de mim estava bem velho convertido. Tem um velho convertido, esse era bem velho convertido. Com rema, inclusive. Fez o rema e falando com essas histórias. Que são os seus sábados. Dias de luta, dias de glória. Dias de luta, dia de glória. Dia de muita luta e dia de glória. Dia de luta, dia de luta, dia de luta. E um momento de glória. Eu digo, se eu deixar, meu Deus do céu, se eu deixar esse homem falar, eu vou entrar na carne. Falar mais não, vou deixar para até agora. Eu digo, querido, tu nasceu de novo, né? Claro, pastor, glória a Jesus, aleluia, amém. Como está a área de oração na sua vida, querido? Eu oro direto, pastor. É, meu irmão. Você fala com Deus? Sim, pastor, falo com Deus direto. E o que é que ele fala com você? Assim, ele usa os servos. Sim, mas eu estou perguntando o que ele fala com você. Você diz que ora direto. Você diz que fala com Deus. Beleza. E o que Deus fala com você? Ou tu acha que ele é mal educado? Não responder. Ele responde. O que é que ele tem falado com você? Pastor, ultimamente ele está em silêncio. Eu disse, está não. O que aconteceu com o meu querido irmão? Ele ficou tão obcecado em vencer as circunstâncias e os problemas, que os seus olhos só ficaram olhando para isso. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Ele encheu o seu coração daquilo que estava acontecendo. Ao invés de simplesmente orar até que a paz prevalecesse dentro dele. É isso. Vamos lá. Salmo 55, Almeida Corrigida Fiel, Joshua. 55, 17 de Salmos. Davi. Vamos começar do versículo 16. Versículo 16. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Ele está falando, Davi, ele não era salvo, tá? Davi não estava... não tinha o mesmo nível que você tem. Davi não era filho de Deus como você é, não tem o Espírito Santo dentro dele como você tem. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e você é a pessoa que tem Deus no coração, sua posição é mais alta. Então, ele fazia esse tipo de oração. Mas no versículo 17, a gente vê esse homem que estava morto no seu pecado. Até Jesus voltar, estava todo mundo morto. Olha só o que ele diz no versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Olha isso. Mas, pastor, Davi era um cara que não tinha nada para fazer não, pastor. Davi estava lá de boa, era só o rei de Israel, deitado na rede. De vez em quando saía para a varanda, e foi um negócio dessa varanda que deu errado, né? E tal. Não, queridos, Davi era um rei. E ele é um rei de uma grande nação. E desde aquele tempo havia embaixadores de outras nações vizinhas que vinham para apresentar credenciais diante do rei. E fora isso, ele tinha outras situações do Estado para resolver, reuniões para fazer, planejamento de muitas vezes de uma guerra, seja por ataque vindo de fora ou indo daqui para lá. O tempo todo ele era um homem extremamente ocupado,
mas a oração para ele era mais importante do que o próprio reinado. Detalhe, ele não era filho de Deus. Detalhe, ele não tinha nascido de novo. Detalhe, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo vinha sobre ele, ungia para determinada tarefa, depois se mandava, era assim. Aí eu vejo muitos crentes hoje, nascidos de novo, com o Espírito Santo habitando dentro deles, conversando com eles o tempo todo, e não tem o tempo para orar? Não tira tempo para orar? Deixa eu te contar um testemunho. Eu tenho uma tia, ela passou um tempo em São Paulo, e ela trabalhava numa fábrica de chips para computadores. E era uma fábrica enorme, com um monte de máquinas onde elas fabricavam aqueles chips para o computador. E o marido dela era caminhoneiro. Ele, o tempo todo, o caminhão pela estrada, o tempo todo. E ele parava nos lugares e ligava para ela de um orelhão, para o telefone dela, ligava para ela e dizia: olha, eu recebi tal dinheiro, depositei na conta. Ela ia lá, tirava o dinheiro da conta para pagar as contas de casa, essas coisas assim. Então, era desse jeito a vida dela. Acontece que ela tinha um chefe, que era o chefe de seção, que ele era um cara que era assim, daqueles caras bem largadão, sabe? Usava uma camisa aberta até aqui, cheio de corrente, até umas horas, isso aqui parecia bem enorme, cheio de corrente. Um bermudão, folgadão, sandália, sabe? Bem largadão mesmo. Então, ele é desse jeito. Umas tatuagens por aqui. E ela era membro de uma certa denominação que, digamos assim, discriminava esse povo muito largadão. E ele dizia que era crente. E ainda por cima ele não dava paz do Senhor. Era: falou, maninha. É desse jeito. Sabe o famoso: tamo junto, brother? Pronto, ele era dessa área aí. Crente. Pelo menos ele dizia. Ela não acreditava muito que ele era crente, não. Porque, a roupa que ele usava era daquele jeito. Todo dia. Só mudava a cor. Do mesmo jeito. Sandalhão, tudo. Aí um dia, o marido dela não ficou de ligar e não ligou. Passou um dia, passou 2 dias, e aí ela começou a ficar preocupada. A crente. Começou a ficar preocupada. E aí precisava chegar um dinheiro para pagar, e o dinheiro não chegou, nem o marido ligou. Ela começou a pensar besteira já. Alguma coisa aconteceu. No 3º dia, ela já estava bem preocupada. Aí ela estava lá, trabalhando lá, chega o largadão lá, o chefe dela. Maninha! Tudo na paz? Então, que cara é essa, maninha? Qual é o problema aí? Chefe, é porque... Aí contou, meu marido faz 3 dias que não liga. Eu estou precisando de dinheiro para pagar as contas. E ele não ligou mais nem nada. E eu estou pensando besteira. Eu estou pensando no pior. Não pensa besteira não, maninha. Deixa eu falar com o painho ali que eu já retorno. Só um instantinho. Fica aí, daqui a pouco retorno. Foi para um canto lá, daqui a pouco lá vem ele. 5 minutos depois lá vem ele. Diz: é o seguinte, maninha. Falei com o painho. E ele disse que realmente ele não conseguiu falar com você, seu marido. Mas hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Amanhã, 3 horas da tarde, teu marido vai te ligar e vai te explicar direitinho. E ele vai depositar o dinheiro pela manhã. E de 3 horas da tarde ele vai ligar para você. Foi o que o painho disse. Beleza? Fica tranquila. No outro dia, 3 horas da tarde, o telefone toca. Quem era? O marido. Minha filha, não pude falar com você porque a estrada onde eu peguei não tinha orelhão, não tinha nada. Eu recebi o dinheiro atrasado, mas eu já depositei agora de manhã. Estou só te justificando, mas está tudo bem. Não é interessante isso? Aquele homem, mesmo tendo essa aparência, foi falar com o papai, que ele dizia painho, era painho. E o painho revelou para ele o que ele estava precisando. Voltou e falou: e quem era pastor? Não. Profeta? Não.
Professor do Rema. Não. O que é que ele era? Crente. A pergunta, mas ela também não era crente? Do tipo que vai para a igreja, está lá, bem firme, cocó. Nada contra o pessoal que usa cocó, sem problema. Mas não era? Por que ela ficou assim e ele não? Porque a área de oração dele era muito mais intensa do que a dela. Vocês estão entendendo isso? Como está a sua área de oração? Quanto maior a oração na sua vida, mais paz você desfruta. Vou dizer de novo, quanto maior a oração na sua vida, mais paz você desfruta. Por quê? Porque você passa a ter o contato com o príncipe da paz. Se Davi passava 3 vezes ao dia para orar, e quanto que isso, os abençoados, nossos irmãos, amados e queridos, salvos, vai para o céu, passa o dia inteiro sem investir um tempo para orar. Havia um irmão aqui na nossa igreja, ele não está mais conosco, o Senhor direcionou ele para uma outra denominação. Irmãos, ele tirava um tempo para orar todos os dias, que era várias horas. Você podia ligar quem quisesse, a mãe dele se ligasse. Ele está orando, e eu acho que só daqui às 3 horas, então melhor nem insistir, porque ele não vai atender. Sempre ligado na oração. Vamos em frente. Lucas capítulo 6. Como está a sua área de oração na sua vida? Como está a área de oração na sua vida? Você pode perguntar isso a 3 pessoas ao seu redor? Como está essa área de oração na sua vida? Não responde, meu irmão, não responde. Não responde não. Isso é assunto você com Deus. Como está? Capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Aleluia, te amo, papai. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou 10 minutos e foi dormir. É assim que está aí, gente? Subiu ao monte para orar, orou 30 minutos e foi assistir o jogo. O pior, novela. Vela ainda pior ainda. Passou a noite em oração a Deus. Estamos falando nada mais, nada menos do que de Jesus. O homem que nunca pecou, que nunca falhou. O homem que nunca errou. Guiado pelo Espírito até o tutano. Mas ele viu a necessidade de passar uma noite em oração. Aí no versículo 13 diz, por que ele passou a noite em oração? No 13, olha o 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Para escolher os discípulos, ele passou a noite toda orando. E tem gente que quer casar e nem ora sobre isso. E tem gente que faz uma faculdade e nem ora sobre isso. Está precisando de emprego, ou se não, recebe proposta de emprego, mas nem ora sobre isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, abençoado, ore. Vamos em frente. Capítulo 22 de Lucas. Deixa eu te falar, já eu digo o versículo. Espera aí. Jesus estava para oferecer a sua vida por nós. E, dentre várias coisas, além da cruz, da coroa de espinho, que precisava passar, dentre tudo isso, ele precisava também ser separado de Deus, ficar distante de Deus, separado mesmo, completo.
Por quê? Porque ele iria assumir os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então, como pecador, ele estaria separado de Deus, tá bom? Era isso que era a maior provação de Jesus, era nessa. Ele não queria ser separado de Deus. Ele tinha uma conexão com Deus tão grande, tão imensa, que ele não queria ser separado de Deus. Mas, aqui em Lucas capítulo 22, versículo 39, começa dizendo: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por um lado, ele não queria separar de Deus, mas por outro lado, ele entendia que o que deveria prevalecer na vida dele era a vontade de Deus. Quantos já passaram por isso? Eu já. Em que sentido? A gente querer uma coisa, mas o Senhor diz não. A gente quer ir para a esquerda e Deus diz direita. Mas a esquerda é melhor, é mais rápido. Direita? Mas é porque eu gosto muito da esquerda, eu estou acostumado com essa parte aqui. Direita. Eu aprendi com o pastor Band que com Deus não se discute. Por quê? Porque ele não muda de ideia. Então é melhor você mudar de ideia e fazer o que ele quer. Tu já sabe o final da discussão, quem é que vai ganhar. Então, para que perder tempo? Ele simplesmente, ele diz: olha, eu quero que não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí quando você vai lá para Hebreus, daqui a pouco a gente volta aí. Quando você vai lá para Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações, súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O que é que o versículo está dizendo? Jesus foi atendido naquilo que ele não queria que realmente acontecesse. Foi ouvido quanto ao que temia. Jesus, o que Jesus, pela vontade dele? Não, por favor, separado de você não. Ó, cruz, tudo. Agora, essa da separação não dá. É o cálice. Todavia, olha agora, o que realmente chegava para ele. Não se faça a minha vontade, mas aquilo que eu temo, aquilo que eu tinha medo, aquilo que ele realmente não desejava. O cálice, o que? Separação de Deus. Aí nisso ele foi ouvido. Que coisa tremenda. Volta lá, Lucas 22. Observa: se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí versículo 43. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu e o fortalecia. Essa palavra fortalecer aí é literalmente confortava. Ou seja, Jesus orou até que a paz prevalecesse dentro dele. Estamos falando de quem? De Jesus. Agora eu pergunto: se uma pessoa da estatura de Jesus, do tamanho de Jesus, do nível de Jesus, precisava orar tanto, eu pergunto, por que nós não precisamos? Como está a sua vida de oração? Como está essa área na sua vida, querido? Como está a área de oração na sua vida? Como está? Você é o tipo que faz para depois orar? Ou você é do tipo que ora para depois fazer? Você é o tipo que toma as decisões e depois bora orar para Jesus abençoar? Ou você é do tipo que ora e toma as decisões baseadas nas instruções que você recebe de Deus? Quer ganhar dinheiro? Quem quer ganhar dinheiro aqui? Aleluia. Opa!
Vai orar. Deus tem planos para você enriquecer. Quer saber gerenciar o dinheiro que chega para a sua vida? Vai orar. Quer ser usado por Deus? Vai orar. Talvez, se você orasse mais, você pediria menos às pessoas. Talvez não, certeza. De novo, nada contra pedir. Pode pedir. Mas, se você orasse, o seu nível de pedir aos outros ia ser menor. Pelo contrário, era você que estaria atendendo pedidos. Era você que estaria atendendo pedidos. Antes de fazer aquele empréstimo no banco, você sabe o que é banco, né? Banco é aquela organização que te empresta o dinheiro se você puder provar que não precisa do dinheiro. Já notou? Tá, o que é que tu tem aí? Não, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, certo? Casa, carro, o que mais? Tem um fiador? Ou seja, no final, você não está precisando. Aí diz, então eu empresto dinheiro. Antes de entrar na sala do gerente de um banco e levar um tremendo chá de cadeira, porque é isso que leva, para pedir um dinheiro emprestado, ei, você já está na sala do trono, senta no colo de papai, conversa com ele vai te dar ideias, Jesus, ele vai te dar ideias, meu irmão, ele vai te mostrar como você fazer. Por quê? Porque Deus não quer que você viva pedindo dinheiro emprestado. Deus quer que você plante, não é nem emprestar, é plante na vida de muitos. Deus quer isso. Invista tempo conversando com o papai. Investe. Pastor, mas é porque é meio complicado. Dá um sono, dá uma preguiça. Sem falar no tédio. É só a carne falando alto. Só que aquele que anda com Jesus, aquele que é de Jesus, segundo a palavra de Deus lá em Gálatas diz, crucificaram a sua carne. Ou seja, você crucifica a carne. O que é crucificar a carne? Ela está ali, está fazendo, você vai me obedecer. Eu vou orar, eu só vou se levantar daqui quando eu ter paz no meu coração. Até lá, carne, tu está crucificado agora. É isso. Não deixe para orar só no momento da agonia. Sim, glória a Deus, né? Jesus orou no momento de agonia, mas não deixa isso. Jesus viveu uma vida inteira orando. Ele investia tempo no Monte da Transfiguração. Preste atenção, não conversa, preste atenção, não terminei ainda. Depois, na hora do almoço, você pode conversar à vontade, mas agora não. Preste atenção nessa palavra, está salvando sua vida. No Monte da Transfiguração, enquanto ele orava, foi transfigurado, e ainda apareceu Elias e Moisés do lado dele, dando a entender a lei e os profetas, respaldando o que iria acontecer em Jerusalém, enquanto ele estava orando. Ou como eu gosto de ouvir esse seguinte testemunho: irmãos, eu estava passando por isso. Aí eu fui orar e Deus me disse para fazer aquilo e aquilo. Eu fiz o aquilo e aquilo, e a situação mudou rapidamente, assim, da noite para o dia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus pode fazer em sua vida, em 10 minutos, o que você não consegue em 10 anos, se, e somente se, você obedecer às instruções que Ele te dá na hora da sua oração. Enquanto você está orando, Mateus capítulo 6, Mateus 6. Olha isso, olha esse exemplo, capítulo 6, versículo 6 de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Em algumas versões diz entra no teu quarto, depende da versão. Qual é esse aposento? Qual é esse quarto? Será que é o quarto de dormir? Pode ser, mas também pode ser um banheiro, mas também pode ser um carro. Você está dirigindo, é o momento de você orar. O que ele está se referindo aí é você estar num ambiente onde nada possa atrapalhar a sua conversa com Deus.
Se fosse hoje, Jesus diria: tu, porém, quando orares, vai para um lugar, desliga o celular. Desliga o celular, se desligue de tudo. E vai conversar com teu pai. É isso que Jesus diria. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Qual é a conclusão que a gente chega aqui, irmãos? Deus te recompensa publicamente por aquilo que você faz no secreto. Deus te recompensa em público por aquilo que você faz no secreto. Você não precisa correr atrás de nada quando a sua área de oração está sendo intensa e constante. Você não corre atrás, é as coisas que chegam até você. Por quê? Porque na oração você sabe se está no centro da vontade de Deus para a sua vida hoje, nesse momento. É na oração que você descobre se Deus quer que você seja um médico ou seja um pastor. Ixi, médico, pastor, vixe, e se Deus quiser? E se Deus quiser? É na oração que você descobre se é o tempo de você casar ou não. É na oração que você descobre se é o tempo de comprar, de investir, de fazer alguma coisa. É na oração, é quando você está orando. Ô querido, como está essa área na sua vida? Imagine, rapaz, eu estava passando com uns problemas, umas dificuldades. Vamos supor que a Sofia chega com os problemas, dificuldades, ela contando para a Sabrina, que está aí do lado dela, mas é depois que vocês conversam, né? Agora não. Né? Então chega lá, mas menina, olha, a gente está passando uns problemas, umas dificuldades, todo dia eu fui conversar com meu pai, foi. E aí ele disse o quê? Disse, não, meu pai só ora. Ele só ora. Minha filha, vamos orar. Pensa no testemunho para essa menina. Seus filhos, suas filhas, oram, olham para você e veem você uma pessoa de oração ou uma pessoa preocupada. Porque se não vê uma pessoa de oração, vão ver em você uma pessoa preocupada. Detalhe, pai e mãe, preste atenção, escuta o que eu vou te dizer, você está sendo filmado. Desde que os seus filhos nasceram, você está sendo filmado. Eles estão olhando para você. Eles veem você orando. Os discípulos viam Jesus orando. Numa reunião só para pastores, com o pastor Kenneth Hagin, lá da Igreja Bíblica Rema. Ele, nessa reunião, eu lembro bem das palavras da ministração do irmão Hagin, mas eu não lembro tudo, mas tem uma parte que eu lembro direitinho. Ele disse: vocês conhecem o meu pai como um homem de fé, e ele é mesmo, o irmão Hagin, pai dele. Vocês conhecem o meu pai como homem de fé, e ele é mesmo. Na verdade, ele disse, o mundo todo conhece o meu pai como homem de fé. Existe mais de 16 mil páginas no Google falando do Kenneth Hagin, do pai dele. E todas elas dizem, é um homem de fé, é um homem de fé, é um homem de fé. Mas olha só, minha mãe e minha irmã conhecemos o meu pai como uma pessoa de oração. Porque no convívio, no lar, eles viam que o pai deles orava mais do que qualquer outra coisa. Como seus filhos te veem? Eu não estou dizendo que você tem que ser a pessoa que mais ora na igreja. Eu estou dizendo que você tem que ser a pessoa que mais ora na sua vida. Uma área de oração o tempo todo. As pessoas têm que olhar para você e ver uma pessoa de oração. Pastor Carlos Alberto é um pastor que eu respeito muito. Eu já ouvi várias ministrações dele. No nosso canal no Telegram, nós já colocamos vários devocionais dele. Um grande homem de Deus, ele é médico. Hoje ele está aposentado, mas ele foi médico, pastoreou igrejas, fundou igreja também, professor de faculdade, um homem bastante ocupado. E eu estava conversando com o filho dele, que é pastor da Igreja Verbo da Vida em Sobradinho. Estava conversando,
e eu disse, rapaz, qual é a imagem que tu tem do meu pai? Ajoelhado orando. Ele não tinha a imagem do pai dele fazendo cirurgia. Ele é médico cirurgião. Ele não tinha a imagem do pai dele pregando. E ele pregava e prega muito bem, diga-se de passagem. Ministra bem. Ele não via, a imagem que ele... É claro que ele viu muitas vezes o pai dele estudando, pregando, fazendo, acontecendo. Ele viu, mas o que mais gravou na mente deles foi o quê? Oração. Como está a sua área de oração? A tua. Olhe para a pessoa que está à direita e à sua esquerda, atrás de você, na frente de você. Vai orar, diz, vai orar. Vai orar, vai orar. Nossa igreja ainda temos o culto com menos pessoas, é o culto de oração. Ah, pastor, toda igreja é assim. Eu sou pastor dessa, não quero saber das outras. Eu sou pastor dessa aqui. É claro que na terça-feira a pessoa pode faltar por N motivos. Eu passei umas terça-feiras sem vir, que eu estava na faculdade. Outras pessoas estão trabalhando, outras pessoas estão ocupadas com várias coisas. É claro isso. O problema é quando isso vira costume. E eu não vou vir não, pastor, porque não, já vem na quinta. Aí como culto de oração é culto de oração, né? Eu não já vou no domingo? Ô meu irmão, que pobre isso. Isso é uma pobreza. Você vir na igreja, porque não, é preciso ir pelo menos uma vez por semana, que não vai passar o tempo, pelo menos uma vez por semana. Ô meu irmão, se é esse pensamento, não vem não. Não venha não, porque tem que vir. Aliás, nunca venha para a igreja porque tem que vir. Faz isso não. Seu culto fica, como é que eu posso dizer? Eu ia dizer outra palavra, não vou dizer não, deixa. Vou dizer assim, fica meio estranho, pronto. Eu não quero nem dizer o que é. Venha para a igreja, meu irmão, porque você quer vir. Porque você gosta. Procure ouvir. Mas pastor, é porque às vezes eu não gosto mesmo não, pastor, ser sério. Às vezes eu levanto de manhã e digo, oh meu Deus, hoje tem que ir para a igreja. Ah tá, ninguém aqui tem isso, né? Só... Vixe, hoje é culto de oração. Rapaz, não tem outra coisa não. Né? Estou escalado, então eu vou. Estou escalado no louvor, então eu vou. Estou escalado no diaconato, eu vou ministrar, então eu tenho que ir. Pior ainda é quando eu chego, eu sou o pastor da igreja, tem que ir. Vixe, é pior ainda. Não, meu irmão. Nós temos que oferecer a Deus um culto racional, com entendimento. Não, eu vou para a igreja, porque embora a minha carne não quer, e não quer mesmo, mas eu vou para a igreja porque quem manda em mim é o Espírito. Então eu vou estar lá. Estão entendendo? Sabe a nossa igreja, o primeiro culto da nossa igreja, sabe que dia foi? Não foi no domingo, foi numa terça. Culto de oração. O primeiro culto da nossa igreja foi no culto de oração. Pastor Joselito, e aí? Já quer começar domingo? Não, vou começar amanhã. Estava na segunda. Amanhã? Terça, culto de oração. Nossa igreja é uma igreja que ora. Vou dizer de novo, nossa igreja é uma igreja que ora. Só que não é apenas oração da igreja, é principalmente na vida. Eu estou dizendo em casa não, estou dizendo na vida. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Vamos lá, 1 João, capítulo 5. 1 João 5. Irmãos, pare de orar. 5,14. Pare de orar apenas quando as coisas estão apertadas. Para com isso. Pare de orar apenas quando o negócio está ruim. Irmão, para. Tenha uma vida de oração. Se a coisa estiver ruim, você está orando. E se a coisa estiver boa, você está orando. Dia mal chega para todo mundo. Chegou para Jesus, não vai chegar para tu. Claro que chega. Deus não vai dizer, olha, não, no seu caso eu vou fazer exceção. Não existe isso. Chega dia mal para todo mundo. Onde está o erro? Orar quando o dia mal chega. Apenas quando o dia mal chega. Temos que orar nos dias bons e nos dias maus.
O tempo todo, não apenas para pedir, mas principalmente para ter comunhão com Deus. Você não foi salvo para ir ao céu, isso é consequência, você vai. Se você for salvo, você vai, mas isso é consequência. Você não foi salvo para ser membro de igreja. Todo crente tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor. Eu desconfio muito de gente que diz que é crente e não tem uma igreja, não tem um pastor. Eu desconfio até se ele realmente é salvo, mas ok, isso é problema dele com Deus, mas eu desconfio. Porque tem que ter uma igreja e tem que ter um pastor. E tem mais, o pastor não é apenas o pastor, não, é que é o pastor da igreja, é o meu pastor. Não, o pastor é até onde o cajado alcança. Se o pastor não pode te corrigir, você está naquela igreja, mas ele não é seu pastor. Mas não venha para a igreja, não, porque eu sou crente, tem que ir para a igreja, não. Você não foi salvo, irmãos, apenas para ser curado, para ser próspero, rico, abençoado, não. Você foi salvo principalmente para ter comunhão, ligação, conexão com Deus. Como está a sua ligação, a sua conexão com Deus? Você já conversou com Ele hoje? Calma, sem tumulto, né? Que senão, calma. Falou com Ele? Falei, pastor. E o que foi que Ele disse? Hoje ele estava em silêncio. Acho que ele dormiu até mais tarde. Não, Deus nunca se cala. Vou dizer de novo, Deus nunca se cala. Deus nunca fica em silêncio. Agora, nós, muitas vezes, estamos tão distantes de uma comunhão com Deus, que não ouvimos Ele falar. Mas o fato de você não ouvir Ele falar, nunca vai significar que Ele está calado. Vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Você me ama ainda, gente? Ou passou? E esta é a confiança que temos para com Ele. Essa palavra confiança no grego hipostase significa também certeza, que é falado lá em Hebreus capítulo 11, a certeza de fé. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a vontade de Deus é segundo a palavra de Deus. Ou seja, se a palavra de Deus diz que é seu, é seu. Por isso toda e qualquer oração sua tem que estar baseada na palavra de Deus. Olha para mim e preste atenção nisso agora. Preste atenção, depois vocês leem, preste atenção. Então vai continuar lendo. Antes de orar, antes de pedir alguma coisa a Deus, procure na palavra de Deus versículos que você possa fundamentar a sua oração. Pai, está escrito na tua palavra. Pai, está escrito na tua palavra. Assim, assim, assim. E com base no que você falou na sua palavra, eu te peço isso. E como eu sei que você é um Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, é um Deus verdadeiro e não mentiroso, eu já considero como certo aquilo que você me deu. Daqui para frente eu vou só agradecer, porque eu sei que você já me deu. Essa é a forma de pedir. No versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, claro, se você pediu segundo a palavra, Ele vai te ouvir. Quais são as orações, pastor, que não são atendidas? Aquelas que não estão de acordo com a palavra. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que, observa agora o verbo aí, já alcançamos, está no passado isso, alcançamos as petições que lhe fizemos. É por isso que a gente ora e recebe agora. É por isso que Deus não espera dias para te atender. É na hora, desde que esteja de acordo com a palavra. Ele é que diz, pedi, dá-se-vos-á, que alguns inventaram. Pedir, dá-se-vos-á. Lá não de pedir, só de pedir, uma vez. Dá-se-vos-á. Quando você pede algo em oração, se for de acordo com a palavra de Deus, tenho mais uma coisa para falar para você, nessa questão também. Muitas vezes, escute bem, muitas vezes, nós pedimos, e aquilo que nós pedimos
está em choque com a vontade de Deus para a nossa vida naquele momento. Eu não estou falando de bênção, que bênção é dado independente. Eu estou falando de direções. Pai, eu quero mudar para São Paulo. Então, Senhor, abençoa a minha mudança, que dê tudo ok. Faltou uma coisa. O quê? Pai, você quer que eu vá para São Paulo? Isso é antes de pedir. Eu não estou falando de bênçãos. Eu estou falando de instruções, decisões. Quando você pede algo a Deus em relação à vontade dele para a sua vida. Estou falando disso. Ok? Amém? Ficou claro? Por quê? Porque se a Bíblia diz que eu já fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, então Deus já me deu tudo o que eu preciso para viver abundantemente, de forma abundante nessa terra. Eu não preciso saber se Deus quer me dar um carro, uma casa, um casamento restaurado. Eu não preciso saber, porque isso aí já está feito. Isso é a vontade geral de Deus para todos nós. Eu estou falando de vontade específica. Ou mudar de profissão. Senhor, estou mudando de profissão, me ajuda, eu preciso de clientes e tal. Antes dessa parte aí, você tem que perguntar, Senhor, é a tua vontade que eu mude de profissão? Nesse momento? E não sai de lá, enquanto você não ouvir Deus falar. Não é enquanto Deus não falar, é enquanto você não ouvir Deus falar. Irmãos, Deus quer que você desfrute do bom e do melhor. O melhor dessa terra para você desfrutar. Deus quer que antes de você ir para o céu físico, você viva um céu na terra. Ele quer isso. Não é o que você deseja para os seus filhos? Ou alguém tem outro desejo? Não, quer que eu viva no inferno. Não, é no céu, na terra, não é verdade? Pois muito mais Deus. Chega uma proposta, pastor, vou ganhar 2 milhões de reais por semana. É de Deus. Ops, espera aí. Por que você acha que é de Deus? É 2 milhões de reais por semana, pastor. O senhor tem dúvida ainda? Não, a questão não é essa. Lá em Provérbios, há um versículo que diz que a bênção que vem do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto é trabalho em demasia. Ou trabalho pesado. É isso que está falando. Então, olha, se diz a bênção que vem do Senhor, é porque existe bênção, entre aspas, que não vem do Senhor. Parece ser, mas não vem. Opa, peraí, vamos orar. Senhor, e aí? Ora, se muitas vezes nós orando, tendo uma direção de Deus, por causa da vontade da pessoa, a gente já passa por certas situações adversas, imagina fora. Está todo mundo entendendo isso? O Senhor diz que está chegando propostas para vários de vocês aqui, até o final do ano. O Senhor diz que está chegando propostas maravilhosas. Está abrindo-se portas para vários de vocês. Eu vi isso. Eu vi portas se abrindo. Mas antes de você aceitar as propostas, antes de você dar um passo em relação a alguma porta que se abriu, vai orar. Porque existem propostas que é de Deus. E existem propostas que não é. Sabe, quando a gente quer pegar um rato, a gente não coloca o veneno do jeito que está ali. Bota aí. Não. A gente pega o veneno, bota uma coisa que ele gosta. Um pedaço de queijo, uma coisa que ele gosta. É ou não é verdade? Bota lá direitinho, bota bem bonitinho, no lugar que a gente sabe que ele passa. Né? É o que Satanás faz muitas vezes. Propostas vêm em coisas que você gosta, que parece acréscimo para você, mas são armadilhas de Satanás para te afastar da vontade de Deus. Não faz isso não. Todo mundo está me entendendo até aqui? Todo mundo está me entendendo? Vai orar. Pastor, é 2 milhões de reais por semana, pastor. Não interessa. Vai orar, pastor, por gentileza, vai atender ali, por favor. Pastor Fran,
Poxa, por favor, atende lá. Amém? Por favor, atende aí. Então, olha só, olha para cá, amém, glória a Deus, olha para cá, tudo bem, está tudo sob controle lá. Fica tranquilo, vai lá, pronto. Olha só, propostas. E muitas vezes são propostas que não é uma coisa do céu, não é uma coisa boa, não é uma coisa de Deus. É uma coisa que muitas vezes parece ser bom. E muitas vezes parece coisas, socorro, de pessoas que gostam de nós, que nos amam, que tem a melhor das intenções, mas é de Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Está todo mundo entendendo isso? A Bíblia diz que Jesus preferia fazer a vontade de Deus do que qualquer outra coisa. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, isso nunca vai acontecer com você. Pedro amava Jesus, gente. Pedro amava Jesus. Alguém tem dúvida disso? Não, ele amava Jesus e ele queria o melhor, mas ele estava sendo usado pelo diabo para tirar do plano de Deus para a vida dele. É por isso que Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Por causa disso. Amém. Não faz igual a teu pastor, não, que aceitou a proposta para trabalhar, ganhando bem, e aguentou 6 meses naquele lugar, aguentou. E detalhe, no lugar estava tudo bem, tudo beleza, mas a paz dentro não tinha mais não. Não que adianta. Se não tem paz, querido, cai fora, não é de Deus. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse para você nesta manhã. Preste atenção, veja o que a Bíblia diz e vai orar. Amém, queridos? Amém, aleluia. Olá, que bom que você ficou conosco até agora. Se você que acabou de assistir essa ministração e ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido agora a fazer uma oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, através do Espírito. E eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Você que acabou de fazer essa oração, te peço que você clique no link que está aqui abaixo. Nós precisamos conhecer você. Você vai preencher um formulário e nós iremos entrar em contato com você. Prospere e avance.